Trabalhei como segurança a vida inteira. Não é lá o emprego dos sonhos. Mas paga as contas. Já passei por posto de gasolina, mercadinho de bairro, lojinha de celular. Sempre aquele tipo de lugar onde você só precisa ficar de olho, sentado a noite inteira, esperando o tempo passar. Mas quando vi o anúncio de uma vaga no turno da noite num shopping aqui da cidade, pensei, agora vai. O salário era ótimo, melhor do que qualquer coisa que eu já tinha pegado nos últimos anos. O horário? De 11 da noite até 6 da manhã. Um prédio só, tudo fechado, sem movimento. Fácil, pensei. Moleza. Já me imaginei sentado na salinha do monitor, assistindo às câmeras, andando de vez em quando pelos corredores vazios. O tipo de serviço onde o silêncio parece até exagerado para o tamanho do lugar. Não perdi tempo. Mandei meu currículo na hora. No dia seguinte, já recebi uma ligação. Era o gerente, seu Hélio, perguntando se eu podia passar lá para uma entrevista naquela mesma tarde. Achei tudo rápido demais, mas não questionei. Estava precisando. E o shopping era aqui mesmo, na zona norte de Belo Horizonte, nem 15 minutos da minha casa. Peguei o carro tentando não pensar demais no quanto aquilo estava acontecendo rápido. Será que tão desesperados assim por um vigia? A entrevista foi estranha, rápida demais, quase apressada. Seu Hélio perguntou sobre minha experiência, mas parecia que nem estava ouvindo direito. Passou pelas instruções por cima. Olhar as câmeras a cada 15 ou 30 minutos, fazer patrulha por hora, nada fora do comum. Quando achei que ia acabar e ele ia me mandar esperar retorno, ele olhou nos meus olhos e soltou. Pode começar hoje à noite? Fiquei meio travado. Normalmente, essas coisas levam dias. Tem papelada, ficha, histórico. Mas não ia discutir. Assenti e respondi. Posso sim. Ele pareceu até aliviado. Passou a mão na testa como se o dia tivesse sido pesado demais. Estamos sem equipe. Os últimos não duraram muito. Tomara que com você seja diferente. Essa última frase me fez engolir seco. Como assim não duraram? Mas antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele já tinha me entregado a chave da sala de segurança e mandado eu chegar às 11 em ponto. Fui embora com a cabeça cheia. Mas me convenci. Quanto antes eu começasse, mais cedo o dinheiro cairia. Dormi algumas horas e levantei com o despertador cravado. Quando cheguei no shopping, já era quase 11 da noite. Aquele lugar que de dia fervilhava com gente e barulho, estava morto. O estacionamento, que normalmente transbordava de carro, agora só tinha uns 2 ou 3 veículos perdidos sob a luz fraca dos postes. Aquilo tudo parecia grande demais, quieto demais. Por um segundo, juro que pensei em dar meia volta. Tinha alguma coisa ali que não batia. Mas sacudi a cabeça. Botei a mão no bolso e fui até a entrada de funcionários. Seu Hélio já estava lá. Mal falou comigo. Só fez sinal com a mão e foi andando pelos corredores como se já tivesse decorado cada centímetro dali. No caminho, foi repetindo o básico. Olhar as câmeras, patrulhar o shopping, garantir que nada estranho estivesse acontecendo. A sala de segurança ficava no fundo do prédio. Pequena, apertada, cheia de monitores que mostravam imagens meio embaçadas das câmeras espalhadas pelos corredores, escadas rolantes e entradas. Antes de sair, ele repetiu. Dá uma olhada nas câmeras a cada 15 ou 30 minutos, faz suas rondas, o de sempre. E aí veio o detalhe que me deixou com o pé atrás. E presta atenção nas escadas rolantes e na área do parquinho. Às vezes, acontecem umas coisas por lá. Que tipo de coisa? Perguntei, tentando soar tranquilo. Ele deu um sorriso meio torto, balançou a mão no ar. Molecada tentando entrar escondido, ou fazendo bagunça. Você vai ver. Assenti, mas o jeito que ele falou me arrepiou. Ele me entregou uma folha impressa com as instruções e saiu sem dizer mais nada. Seu Hélio me entregou uma folha com instruções padrão, apertou minha mão de novo e soltou. Boa sorte, a gente se fala de manhã. Assim que ele virou as costas e sumiu pelos corredores, percebi que agora era só eu.
e aquele shopping enorme, completamente vazio. O silêncio caiu como um peso no meu peito. Era como se o lugar tivesse puxado o ar da sala. Me sentei diante dos monitores, comecei a alternar as câmeras, escadas rolantes paradas, lojas fechadas, tudo escuro. Por alguns segundos, até relaxei. Era só um shopping, grande sim, mas nada demais, nada de assustador. Mas aí, senti uma presença atrás de mim. Meu corpo travou. Virei de repente, o coração disparando, e dei de cara com um cara de macacão azul e luvas de borracha. O zelador. Ele sorriu, claramente achando graça da minha reação. "Não queria te assustar, parceiro", disse, com a voz leve. "Você é o novo vigia, né?" Soltei uma risadinha sem graça, tentando disfarçar o susto. "Sou sim. Nem sabia que tinha zelador por aqui à noite. Sempre deixam um da gente de plantão para limpar e deixar tudo pronto para o outro dia." Aí o tom dele mudou. Ficou mais sério. Baixou o olhar por um segundo e disse: "Só segue as regras, tá?" Franzi a testa. "Ah, regras? Você tá falando das instruções que o gerente deixou?" Ele balançou a cabeça devagar, tirou do bolso um papel amassado e me entregou com a mão firme. Me olhou como quem tá tentando te salvar de alguma coisa que você ainda não entende. "Essas não são do gerente, são as que você vai precisar se quiser passar pela noite." Abri o papel esperando uma brincadeira, mas o que li ali não tinha nada de engraçado. Regras para sobreviver ao turno da noite. Regra número 1. Verifique as câmeras de segurança a cada 15 ou 30 minutos, mas nunca fique olhando por muito tempo. Regra número 2. Nunca olhe diretamente para os manequins depois da meia-noite. Se eles mudarem de posição, saia da área imediatamente. Parei de ler. Meu estômago revirou. "Você tá falando sério?" O sorriso dele tinha sumido. Agora, o rosto era puro alerta. "Tô te avisando. Segue essas regras, ou vai acabar como o último." "O último segurança?" perguntei, já tentando rir para aliviar o clima. Ele assentiu, olhando direto para mim. Os olhos dele estavam frios. "Pediu demissão na primeira noite. Guardei o papel no bolso rápido, sem ler o resto da lista." Ri nervoso. "Bom, vou fazer minha primeira ronda então." Ele abriu caminho, mas antes que eu passasse, lançou um último olhar. Longo, preocupado. "Se cuida." Assenti, tentando fingir tranquilidade. Mas a expressão dele ficou na minha cabeça. Tinha algo ali que não era encenação. Parecia medo de verdade. Saí da sala, tentando não pensar muito. "É só um shopping", repeti para mim mesmo. "Nada além disso." Mas era um pouco depois da meia-noite quando comecei a patrulha. E de alguma forma, tudo parecia diferente. A iluminação de emergência jogava sombras longas e tortas pelos corredores. Cada passo meu ecoava como se tivesse alguém me seguindo. O zumbido das luzes fluorescentes, os estalos distantes, o som da estrutura do prédio se ajustando. Tudo ganhava um peso estranho no silêncio. O shopping não era gigante, mas era grande o suficiente para precisar de atenção. As lojas estavam ali, umas bem cuidadas, outras já com as portas enferrujadas. Vidraças mostrando manequins parados, vitrines apagadas, promoções antigas esquecidas no fundo. Perto da praça de alimentação, o parquinho infantil parecia um cenário de pesadelo. Os brinquedos coloridos, aqueles túneis de plástico, escorregadores pequenos e uma casinha azul, agora pareciam desbotados e sem vida. Iluminados só pela luz vermelha de emergência, pareciam errados, como se tivessem parado no meio de uma brincadeira que ninguém terminou. Mais à frente, vi as escadas rolantes, paradas, silenciosas, congeladas no tempo, como se estivessem esperando o movimento que nunca viria. E por um instante, me perguntei, por que aquele zelador parecia tão desesperado para que eu seguisse aquelas regras? Já estava começando a me acostumar com aquele silêncio, quando algo me chamou a atenção numa das lojas de roupa. A porta estava escancarada.
Parei na hora. Apontei a lanterna para o interior escuro. De cara, não vi nada de estranho. Só prateleiras, araras e aquele cheiro meio engavetado de loja fechada. Mas conforme fui mexendo o feixe da luz pelo ambiente, uma coisa me incomodou. Bem no canto do olho, uma movimentação sutil, como se alguém tivesse se mexido na escuridão. Virei o rosto rápido. Nada. Só uns manequins lá no fundo, parados como sempre. Suspirei, balançando a cabeça. Tá viajando, cara? Sussurrei para mim mesmo. Era a tensão. Aquela lista bizarra do zelador já estava começando a mexer comigo. Não podia deixar aquilo me dominar. Foi então que eu ouvi um som leve, sutil, tecidos se mexendo. Virei a lanterna de volta para os manequins. E aí vi. Um deles tinha mudado de lugar. Não era imaginação. Ele estava mais à frente agora, fora do alinhamento, um pouco inclinado para o lado. Meu coração acelerou na hora. "Ô zelador!" gritei, mais pela frustração do que por medo. Aquilo só podia ser alguma brincadeira idiota. Ele devia estar escondido por ali, rindo, achando engraçado me assustar. Mas ninguém respondeu. O silêncio só foi quebrado por mais um farfalhar de tecido. Bem atrás de mim. Virei devagar, lanterna tremendo na mão. Os manequins estavam ali, mas agora um deles estava com a cabeça virada, apontando direto para a saída da loja. Congelei. Meu corpo inteiro ficou frio. Não tinha ninguém além de mim naquele shopping. Aquilo não era truque, não era encenação. Dei um passo para trás, e mais outro, e saí daquela loja o mais rápido que pude, sem correr, mas com os olhos presos na sombra. Enquanto me afastava, olhava para trás toda hora. Foi quando ouvi de novo, mas dessa vez não era tecido, eram passos, pesados, duros, arrastando algo contra o chão, como madeira ou plástico raspando no piso encerado. Meu coração martelava no peito. Me virei, e lá estava ele, o mesmo manequim, parado no meio do corredor, me encarando com aquele rosto vazio, sem expressão, sem alma. Todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Senti o sangue sair da cara, as mãos gelarem. E então, ele começou a se mexer, devagar, engasgado, como se cada articulação estivesse sendo forçada a andar. Toque, 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 o som seco dos pés no chão. Movimentos rígidos, lentos, como um boneco de feira que alguém puxava por cordas invisíveis. E eu fiz o que qualquer pessoa com um pingo de juízo faria. Saí correndo, virei as costas e disparei pelo corredor. Minhas passadas ecoando por todo o shopping. Não me importava se estava parecendo um maluco. Eu só queria sair de perto daquilo. Virei na primeira esquina e entrei num corredor estreito que levava para os banheiros. Os passos atrás de mim tinham parado, mas eu nem ousei olhar para trás. Empurrei a porta do banheiro e fui direto para a pia. Liguei a torneira e joguei água fria no rosto, tentando me convencer de que estava surtando. Que nada daquilo era real. Que era só estresse acumulado. Foi aí que olhei para o espelho e vi uma mulher, de costas, parada ali. Usava um uniforme simples, parecia uma faxineira. Pisquei e ela sumiu. Meu coração falhou uma batida. Virei o corpo num pulo. Ninguém. O banheiro estava vazio. Ajoelhei no chão, exausto, aterrorizado, sem conseguir juntar os pedaços da minha cabeça. O que estava acontecendo? Era real? Era um pesadelo? Será que eu estava perdendo a sanidade? Foi aí que lembrei do papel. Aquela folha amassada que o zelador me entregou. Com mãos trêmulas, tirei do bolso e desdobrei. Hora de reler as regras. Escrito com tinta preta e uma letra feia e apressada, vinham as próximas regras. Regra número 3. Se um manequim parecer que está te seguindo, não olhe para trás. Eles às vezes seguem os seguranças, mas se você fingir que não viu, eles param. Se olhar, eles percebem que você sabe e se aproximam. Senti meu coração afundar. Eu já tinha olhado. Regra número 4.
Evite olhar nos espelhos dos banheiros. Tarde demais. O estômago deu um nó só de pensar. 2 regras quebradas. E seja lá o que estivesse acontecendo ali dentro, eu só estava piorando a situação. Continuei lendo, com os dedos tremendo. Regra número 5. Se você ouvir alguém conversando dentro de uma loja abandonada, não pare para escutar. Apenas siga em frente. Engoli seco. Ainda não tinha ouvido nada, mas o simples fato dessa regra estar na lista já era o bastante para me deixar desconfortável. Regra número 6. Se escutar uma criança rindo vindo da área do parquinho, saia imediatamente. Não tente investigar. Regra número 7. Se você olhar as horas e estiver mais cedo do que da última vez que viu, volte para a sala de segurança na mesma hora. Olhei instintivamente para o relógio no meu pulso. 11h30 da noite. Meu sangue gelou. Não podia ser. Eu tinha começado a patrulha depois da meia-noite. Já fazia bastante tempo. Era impossível ainda ser 11h30. Não pensei 2 vezes. Saí do banheiro correndo, o coração disparado no peito, quase tropeçando nos próprios passos. O ar ao meu redor parecia mais pesado, mais denso. Cada lâmpada acima piscava com uma luz fraca, como se estivessem prestes a apagar de vez. Aquele shopping, que antes parecia só um prédio quieto, agora parecia vivo e consciente, como se me observasse, como se esperasse por algo. Cheguei na sala de segurança e bati a porta com força. Tranquei na mesma hora. Minha respiração estava falhando, meus nervos em frangalhos. Me joguei na cadeira, tentando controlar as mãos que tremiam. Olhei para o relógio de novo. Agora marcava 1h em ponto. Isso sim fazia sentido. Mas... e aquele momento em que o tempo voltou para trás? O que foi aquilo? Será que foi real? Ou a minha cabeça estava começando a desmoronar? Respirei fundo. Eu não podia perder o controle. Tinha que manter a calma. Puxei o papel de novo e li o que restava das regras. Regra número 8. Tranque a sala de segurança entre 4 e 4h30 da manhã. E não abra a porta para ninguém. Mesmo que batam. Pode não ser quem você pensa que é. Use as câmeras para confirmar. Regra número 9. Se ouvir alguém chorando dentro de um provador de loja, não abra a porta. Regra número 10. Se escutar uma escada rolante funcionando, não vá até lá. Verifique a área apenas pelas câmeras. Regra número 11. A mais direta de todas. Em hipótese alguma, saia do shopping antes do fim do turno. Se sair, alguma coisa pode sair com você. Soltei uma risada nervosa. Que tipo de emprego era esse? Quem foi que escreveu essas regras? Por quê? Nada fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, tudo o que tinha acontecido até agora, o manequim, o espelho, o relógio, estava ali naquelas instruções. Não era invenção, era real. Me encostei na cadeira, sentindo o peso de tudo pressionando os ombros. Eu precisava sobreviver até o amanhecer. O relógio marcava 1h10 e estava na hora de sair de novo para a patrulha. Parte de mim queria trancar aquela porta e não sair dali por nada. Mas as regras da segurança ainda valiam. E pelas câmeras, tudo parecia normal. Respirei fundo, peguei a lanterna e fui. Os corredores estavam ainda mais silenciosos agora. O som dos meus passos parecia ecoar até o teto. Cada loja parecia um buraco escuro e os reflexos no chão brilhoso confundiam os olhos. Foi então que ouvi um murmúrio, vindo de uma loja abandonada, lá no fundo do corredor. Minha pele gelou, porque eu sabia o que a regra número 5 dizia. Lembrei da regra número 5. Parei na hora. O coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. O som vinha da loja abandonada, abafado, como se alguém estivesse conversando lá dentro. Era baixo, quase engolido pelo barulho do ar-condicionado, mas era inconfundível. Tinha alguém lá, ou alguma coisa. Tentei mexer as pernas, pesadas, como se tivessem virado cimento. A regra martelava na minha cabeça.
Se ouvir alguém falando dentro de uma loja abandonada, não escute. Fechei os olhos por um segundo. Tentei me convencer de que era só coisa da minha cabeça. Mas não era. O sussurro continuava. Incompreensível, estranho, como um sopro molhado, uma voz falando debaixo d'água. E o pior, quanto mais eu andava, mais alto ficava. Passei pela loja sem olhar para o lado. A vitrine estava coberta com papéis pardo-amarelados, colados por dentro, escondendo tudo. Eu não queria saber o que tinha atrás daquilo. Não queria saber quem, ou o que, estava falando. A voz aumentava. Ficava mais nítida, mas ainda distorcida. E eu só pensava em uma coisa. Passa direto, não escuta, não olha. Acelerei o passo. Fingi que nem ouvi. Aquela presença sombria começou a desaparecer. E aos poucos, a tensão no meu corpo foi baixando. Comecei a respirar melhor. Mas foi aí que ouvi de novo. Passos. Não eram normais. Não eram de gente. Eram arrastados, duros, como se alguém estivesse puxando um móvel pesado pelo chão. Arranhando o piso do shopping. Meu estômago virou uma pedra. Eu sabia o que era. Antes mesmo de virar. O manequim. Tudo em mim gritava para não olhar. Lembrei da regra número 3. Se um manequim parecer que está te seguindo, não olhe para trás. Se ignorar, ele para. Se olhar, ele percebe. E chega mais perto. Aumentei o ritmo. Os olhos fixos no chão, à frente. A mão apertando a lanterna com força. Os passos dele iam ficando mais altos, mais marcados. Cada som, uma pancada na minha sanidade. Mas eu não olhei. Não olhei. Repetia para mim mesmo. Só anda, só anda, só anda. Até que de repente o som foi sumindo. Mais baixo, mais distante. Até desaparecer. Soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. As mãos tremiam, mas pelo menos eu tinha feito certo. Tinha seguido a regra. E aquilo parou. Mas então, outro som. Um zumbido. Longe, mas claro. O som inconfundível de uma escada rolante funcionando. Meus olhos se arregalaram. Regra número 10. Se ouvir uma escada rolante funcionando, não vá até lá. Veja pelas câmeras. Travei. E no segundo seguinte, saí correndo. Disparei pelo corredor. Passei direto pela loja abandonada. Agora silenciosa. E segui em direção à sala de segurança como se minha vida dependesse disso. A escada rolante continuava lá, rodando em algum canto escuro do shopping. Aquele barulho mecânico, frio, que agora soava quase como um aviso. Cheguei na sala, entrei com tudo, bati a porta e tranquei. Me joguei na cadeira, com o peito ofegante, puxando o ar como se estivesse me afogando. Sem perder tempo, liguei os monitores. Fui passando pelas câmeras. Até que achei. A escada rolante. E tinha algo nela. Não era uma pessoa. Pelo menos, não exatamente. Era algo. A figura era alta demais. Desproporcional. Os braços finos, compridos, quase arrastando. As pernas pareciam dobrar do jeito errado. O rosto? Escondido pelas sombras. Mas mesmo sem ver, dava para sentir que não era humano. Ela estava em pé na escada rolante, subindo. O corpo travado, mexendo aos solavancos, como se cada movimento fosse contra a natureza. Parecia uma marionete quebrada, carregada pelos degraus que subiam sozinhos. Fiquei parado, encarando a tela. O cérebro tentando entender, tentando negar. Foi então que a cabeça virou. Devagar. Como se tivesse sentido alguma coisa. E aí, olhou direto para a câmera. Direto para mim. As telas começaram a piscar e o som invadiu a sala como uma pancada. Um zumbido alto, metálico, insuportável. Tapei os ouvidos, virei o rosto na hora. Lembrei da regra número 1. Não encare as imagens das câmeras por muito tempo. Assim que desviei o olhar, o zumbido parou. Voltei os olhos devagar para o monitor. A escada estava vazia. A criatura tinha sumido. Me larguei na cadeira.
As pernas tremiam, o corpo suando frio. Eu não aguentava mais. A cabeça rodava, os olhos ardiam, e aquelas regras pareciam um jogo doentio feito só para me destruir aos poucos. Mas eu precisava resistir. Faltavam algumas poucas horas. Eu só precisava sobreviver até o amanhecer. As horas seguintes passaram devagar, mas em silêncio. Fiquei trancado na sala de segurança. Não tive coragem de sair. O monitor era minha única janela para o que estava acontecendo lá fora. Corredores vazios, lojas imóveis, a escada rolante, parada. Mas a tensão na sala era quase sufocante. A respiração mais curta, como se o próprio ar tivesse virado chumbo. E então, um som que me gelou até o osso. 3 batidas na porta. Dei um pulo. O coração disparou como um tambor descontrolado. Fiquei congelado. Olhos indo direto para o monitor que mostrava o corredor do lado de fora da sala. Não tinha ninguém. Mas o som voltou. 3 pancadas secas, como se alguém estivesse parado ali, esperando. E aí veio a voz. E aí? Como tá a noite? Ainda achando graça das regras? Era o zelador. Ou parecia o zelador. Engoli seco. Lembrei imediatamente da regra número 8. Tranque a sala entre 4 e 4:30 da manhã e não abra para ninguém. Mesmo que batam, use as câmeras para confirmar. Olhei para o relógio. 4:03 da manhã. Meu coração apertou. Revirei o monitor mais uma vez. Nada. O corredor estava vazio, mas a voz continuava do outro lado da porta. Tranquila, porém errada. Abre aí! Eu te explico o que está acontecendo de verdade. Minha mão foi até a maçaneta, mas parou no meio do caminho. Eu não podia confiar. O som da voz era familiar, mas faltava algo. Era como ouvir uma imitação, quase perfeita, mas falsa. Verifiquei o monitor de novo. Vazio. Não abri. Não ia abrir. O silêncio tomou a sala. Fiquei imóvel, esperando. Até que ele apareceu no monitor, parado, bem diante da porta. O zelador. Ou aquilo que queria se parecer com ele. O rosto encarando a câmera. O sorriso largo demais. Um sorriso que não parecia humano. Quebrado, gelado, sem alma. E então, como se estivesse derretendo, o corpo dele começou a se desfazer, ondulando, como fumaça flutuando no ar, e desapareceu. Nada ficou ali, apenas o corredor vazio. Novamente. Olhei para o relógio. 4:30. 4:30 da manhã. Seja lá o que tivesse sido, agora tinha sumido. Pela primeira vez em horas, o ar parecia menos pesado. Aquela coisa que estava me esmagando o tempo todo. Deu uma aliviada. A tensão foi saindo devagar dos ombros, mesmo que meu corpo ainda parecesse um fio esticado, prestes a arrebentar. Levantei da cadeira. As pernas doíam de tanto tempo curvado sobre os monitores. Eu precisava andar. Alongar. Nem que fosse só para tentar afastar aquela sensação sufocante que grudava em mim como um encosto. Depois de tudo o que aconteceu, eu não queria nem pensar em fazer outra patrulha completa. Mas ficar trancado ali também estava me deixando claustrofóbico. Resolvi dar uma volta curta, só ali, nos arredores da sala de segurança. Talvez ajudar a cabeça a esfriar. O shopping ainda parecia um cemitério moderno. Silêncio absoluto. Só o zumbido das luzes e dos fios passando pelo teto. Aquelas luzes fluorescentes piscando de leve, jogando sombras tortas que pareciam dançar pelas paredes. Andei devagar, olhando sempre para frente, tentando não prestar atenção nos manequins, nas vitrines escuras, naquele silêncio que parecia espiar por trás de cada coluna. E foi virando o corredor, de volta para perto da sala, que eu quase infartei. O zelador estava ali, encostado na parede, mesmo uniforme de antes, mesmo sorrisinho amistoso. Parecia casual, real. Dessa vez, parecia humano. Pelo menos eu esperava que fosse. "Noite puxada, hein?" disse ele com a voz leve, quase zombando. Fiquei parado, sem saber o que dizer. A mente tentando juntar os pedaços. As batidas na porta.
O vulto que sumiu em fumaça. E agora ele, em carne e osso, ou quase isso, parado na minha frente. Pode-se dizer que sim, respondi, tentando manter a voz firme. Ele inclinou um pouco a cabeça. O sorriso deu uma leve apagada. Você seguiu as regras? Não seguiu? Eu tentei, disse com a garganta seca. Mas o que é esse lugar? Por que essas regras existem? Ele soltou uma risada, mas diferente da anterior. Não era calorosa, não era amigável, era oca, cheia de alguma coisa mais escura. Eu te falei, as regras são para te manter vivo, murmurou, com os olhos ficando mais apertados. Tem coisa acontecendo aqui que você nem começou a entender. Coisa grande. Dei um passo para trás. Aquilo tudo estava errado. Como assim? O que tem nesse shopping? Ele deu de ombros, o sorriso voltando como uma máscara. Uma hora você entende. Ou não. Tanto faz. De qualquer forma, ninguém escapa disso. E começou a andar. Calmo, sem pressa nenhuma, sumindo pelos corredores escuros, como se tivesse tempo de sobra. Eu não conseguia aceitar aquilo. Não depois de tudo. Eu precisava de respostas. Espera aí! Gritei com a voz ecoando pelas paredes. Como assim ninguém escapa? O que você quer dizer com isso? Mas ele não parou. Continuou andando, os passos leves, quase sem som, como se nem tocasse o chão. A raiva e o medo se misturaram no meu peito. Sem pensar, fui atrás dele. Eu tinha que saber. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Ele não estava mais lá. O zelador tinha sumido, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei parado, com o coração batendo forte no peito, olhando para o corredor vazio à minha frente. Não tinha como ele ter ido tão rápido. Eu tinha acabado de ver ele ali. Olhei para os lados, para o chão, para qualquer sinal. Nada. O shopping tinha voltado ao seu silêncio de cemitério. E foi aí que eu ouvi. Um choro. Baixo. Sufocado. Como se alguém estivesse chorando com o rosto enfiado nas mãos. No começo, era quase imperceptível. Mas conforme eu ficava parado, escutando, ficava mais alto, mais definido. Uma mulher. Chorando. Ali perto. Senti a pele arrepiar inteira, cada poro alertando no meu corpo, porque eu sabia o que era aquilo. Regra número 9. Se ouvir alguém chorando dentro de um provador de loja, não abra a porta. Engoli seco. Tentei ignorar. Disse para mim mesmo que era só um eco, um som qualquer. Mas o choro continuava, mais forte, mais próximo. Parecia vir de uma das lojas mais à frente. O som batia nas paredes do corredor como uma corrente de ar gelado. Tudo dentro de mim dizia para voltar. Voltar correndo para a sala de segurança e esperar a última hora passar em silêncio. Fechado, quieto. Mas tinha algo naquele choro. Algo que me puxava. Parecia real. Parecia humano. E se fosse alguém precisando de ajuda de verdade? E se tudo isso fosse só coisa da minha cabeça? E se aquelas regras fossem só uma pegadinha doentia? Balancei a cabeça. Tentei afastar esses pensamentos. Não. Eu já tinha quebrado regras demais. E tudo o que vi naquela noite não era brincadeira. O zelador tinha me avisado. E agora não era hora de bancar o herói. Mesmo assim, o choro continuava. Mais alto. Mais desesperado. Como se a dor daquela mulher estivesse se espalhando pelo ar. Parecia vir lá do fundo da loja. Do provador. Mas tinha algo errado. O som era oco, falso. Não parecia uma pessoa. Parecia uma gravação. Um som repetido, sem alma. Fiquei ali, travado, preso entre a curiosidade e o instinto de sobrevivência. E aí, o som parou. De uma vez. Silêncio total, pesado, como se o shopping inteiro tivesse prendido a respiração. O ar ficou mais denso, como se as paredes estivessem se fechando. Meu peito apertou. Foi aí que reparei. Eu estava prendendo o ar também. E então, no visor do meu celular, ainda conectado às câmeras da central,
Ela apareceu. Uma figura surgindo devagar, no corredor que eu tinha deixado para trás. Uma mulher, pálida, cabelos pretos, longos, molhados, caindo na frente do rosto. Não dava para ver os olhos. Vestia uma roupa simples, velha, parecendo tirada de outro tempo. O corpo curvado, se movendo devagar, mas os pés mal tocavam o chão. Ela estava flutuando. O coração subiu para a garganta. Ela foi se arrastando lentamente até a porta do provador. O corpo tremia como se chorasse, mas agora em silêncio absoluto. E então, parou. Ali, na frente da porta. Como se estivesse me esperando. Para eu entrar. Dei um passo para trás, o sangue gelado, o pulso acelerado. Aquilo não era uma alucinação, era outra coisa. Fechei os olhos com força, torcendo para quando abrisse, tudo tivesse sumido. Abri. Ela não estava mais lá. Mas o choro começou de novo. Atrás de mim. Eu não pensei. Saí correndo. Disparei pelo corredor, com os passos ecoando nas paredes. E o choro atrás de mim. Ficando mais alto, mais desesperado. Como se algo me perseguisse. Gritando sem palavras. Cada passo era como correr dentro de um pesadelo. Eu não olhei para trás. Não podia. Só precisava sair dali. Quando finalmente alcancei a sala de segurança, eu estava ofegante, o corpo inteiro tremendo de medo. Tranquei a porta com tudo, jogando o corpo contra ela, como se isso fosse impedir o que quer que estivesse vindo atrás de mim. Caí na cadeira em frente aos monitores. O peito subia e descia, puxando o ar como se eu tivesse escapado da morte. O suor escorria pelas costas. A luz fluorescente piscava devagar. E cada sombra na parede parecia mais viva do que nunca. Eu estava preso, como um bicho acuado, esperando só que aquele turno acabasse de uma vez. Olhei para os monitores e congelei. Ela estava lá, a mesma mulher, pálida, cabelos pretos caindo na frente do rosto, grudados como fios molhados. O corpo pairando no ar, flutuando em movimentos travados, errados. Mas agora, ela não estava mais vagando pelos corredores. Ela estava vindo direto para a sala de segurança. Senti o sangue sumir do rosto. Ela se aproximava, flutuando, sem pressa, cada segundo mais perto. As vitrines passavam ao redor dela. As luzes tremeluziam quando ela passava. E quanto mais perto ela chegava, mais o ar parecia deformar. Como se o espaço ao redor dela se curvasse, distorcendo tudo. Fui trocando de câmera, desesperado, tentando achar um ângulo melhor. Mas não importava. Ela estava vindo. Não andava. Deslizava. O choro sumiu. Agora, o silêncio era pior. Ela passou pelas lojas fechadas, o rosto coberto pelo cabelo, os braços moles ao lado do corpo. E eu, ali, sem saber o que fazer. Não abrir a porta, não abrir a porta. Repeti isso na cabeça como um mantra, quase sussurrando. Ela parou, bem na frente da sala. Dava para ver claramente pela câmera apontada para a porta. Ficou ali, parada, imóvel, como uma estátua esperando alguma coisa. Por um segundo pensei, talvez ela vá embora, talvez desapareça como antes. Mas aí, começou a bater, de leve, quase um toque. Mas foi aumentando. Tum, tum, tum. Cada batida mais forte, mais intensa. Até parecer que a porta inteira estava tremendo. Tapei os ouvidos. Fechei os olhos com força. Isso não é real. Isso não é real. Mas era. As batidas viraram socos, como se alguém esmurrasse a porta com força. O som vibrava no corpo, no peito, na cabeça. E então, a voz. Abre aí. Sou eu. O gerente. Travei. Era a voz do seu Hélio. Mesma entonação. Mesmo jeito de falar. Mas tinha algo errado. Algo que não dava para explicar. Olhei para o relógio. 6:01 da manhã. Por um segundo, senti o alívio subindo pelo peito. O turno tinha acabado. Mas, e se não tivesse?
E se isso fosse outra armadilha? A dúvida entrou junto com o silêncio. Será que era ele mesmo? Ou só mais um truque? Conferi a câmera mais uma vez. A mulher havia sumido. Nenhum sinal da figura pálida, nada de sombras, nada de presença. A imagem estava limpa. Tudo certo aí dentro? A voz do seu Hélio chamou de novo, agora mais próxima, mais preocupada. Pode abrir. Seu turno já acabou. Minha mão ficou pairando sobre a maçaneta. Eu tinha sobrevivido. Não tinha? O relógio marcava mais de 6 horas da manhã. E ninguém? Nada. Tinha vindo me buscar nos últimos minutos. Mas depois de tudo que eu vivi naquela noite, eu não ia confiar em ninguém, nem em mim mesmo, sem verificar uma última vez. Olhei de novo para o monitor, e lá estava ele, seu Hélio, parado bem na frente da porta. Do mesmo jeito que eu lembrava da primeira vez, sem distorções, sem fumaça, sem sorriso estranho, apenas ele. Com a mão trêmula, destranquei a porta e abri. Seu Hélio estava lá. Olhou para mim e a expressão mudou no mesmo instante. Ficou mais suave, como se ele tivesse visto tudo só pelo meu rosto. Noite puxada, né? Disse ele, com a voz cheia de preocupação. Assenti devagar, ainda tentando entender se o pesadelo tinha mesmo terminado. Pode dizer que sim. Ele franziu a testa. Você tá pálido. Parece que viu um fantasma. Soltei um riso curto, seco, quase irônico. Algo parecido. Não contei nada. Nem sobre o manequim. Nem sobre a mulher chorando. Nem sobre a lista. Parecia que agora que tinha acabado, tudo aquilo nem fazia mais sentido. Eu só queria ir embora. Mas uma pergunta me cutucava, como um espinho enfiado debaixo da pele. Antes de sair, perguntei: e o zelador? Aquele que trabalha à noite? Seu Hélio me olhou, confuso. Que zelador? Senti o estômago afundar. O que estava aqui durante a noite? Ele me entregou uma lista, com umas regras para seguir. O rosto dele ficou sério, muito sério. Aqui não tem zelador à noite, não. Quem trabalha no turno da madrugada é só você. Minha mente travou. As peças não encaixavam. Nada fazia sentido. Se não tinha zelador, então quem era aquele homem? E as regras? De onde vieram? Não fiz mais perguntas. Não precisava. Entreguei a chave para ele. Pedi demissão na hora. E fui embora daquele shopping sem olhar para trás. Seja lá o que tivesse acontecido ali dentro. Seja lá o que habitava aqueles corredores escuros. Eu não ia ficar para descobrir. Entrei no carro. Dirigi em silêncio. O peso daquela madrugada ainda apertando meu peito. E aí, entendi. Tem lugares que é melhor deixar quieto. Lugares onde o vazio esconde mais do que se vê. E aquele shopping era um deles. Nunca mais volto ali. Nunca.